Muito boa noite a todos, é um prazer tê-los aqui, e como eu sempre digo, é um prazer poder servi-los com a palavra. Muito obrigado, Fábio. Ao longo de toda essa semana, Deus ministrou no meu coração sobre a vida de várias e várias mulheres que, por sua vez, tiveram uma mudança muito poderosa no tempo em que viveram. Preguei sobre elas aqui na terça-feira, na oração, e gostaria de falar sobre ainda uma quarta mulher, que por meio da sua vida, nossa realidade se mudou completamente. Queria que você abrisse no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Confesso que estou extremamente nervoso aqui em cima. Pregar na quinta-feira é uma coisa, um grupo menor de pessoas. Agora no domingo, e no domingo de Páscoa, queridos. Natal, desculpa, Natal. Sempre vem Páscoa na minha cabeça. Viu como o nervosismo é de verdade? Geralmente para os meus alunos da manhã eu chego e falo boa tarde, e os da tarde eu falo bom dia. Aí eles acham que eu prefiro os outros. Se você achou, queria que você entendesse que primeiramente, geralmente eu prego aqui, e quando eu prego sempre é uma pregação, um salmo que fala um pouco mais do coração, do íntimo, choro, mas hoje não. Hoje é uma noite de celebração, e eu queria que você... E eu sei que amanhã é segunda-feira, mas eu queria que você me entregasse pelo menos 50 minutos do seu tempo, mas não somente isso. Eu queria que você me entregasse o seu coração, para que nesse momento eu pudesse ser meio pelo qual Deus vai falar com você. Eu queria que a gente nessa noite pudesse celebrar com grande alegria algo que vai acontecer daqui a 8 dias. Nossa memória será presenteada com mais uma oportunidade de, com grande alegria, celebrarmos a esperança. Lucas capítulo de número 1, iremos ler do verso 46 até o verso 56. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do seu coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, e depois voltou para a sua casa. Queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Pai, eis aqui o teu povo, e ao considerarmos essas palavras, as quais o Senhor escreveu através da vida de Lucas, e presenciou através da vida de Maria, Pai, que o Senhor pudesse falar aos nossos corações. Enche-nos com a tua alegria, enche-nos com esse cântico tão lindo, e que possamos, Deus, em nome de Cristo, glorificar-te mais e mais. O que fazemos quando chegamos a um consultório médico e precisamos ficar mais 30 minutos? Ou quando a gente está numa fila de banco, ou quando a gente está voltando dos nossos trabalhos diariamente, dentro do ônibus ou mesmo dentro do metrô? A conclusão mais rápida é que nós pegamos os nossos celulares e começamos a rolar infinitamente pelas redes sociais, curtindo, vendo, comentando, mas principalmente absorvendo todo tipo de informação que nos é disposto. Não é estranho também você ver pessoas colocando seus fones hoje sem fio para ver os seus reels, verem os seus vídeos no TikTok, ou mesmo acompanharem as suas séries ou mesmo filmes no Prime, no Netflix ou mesmo no HBO Max, ou simplesmente estão vendo ali a sua playlist favorita no Spotify. De qualquer forma, estamos sedentos por estímulos que nos ajudam a aliviar qualquer tipo de tédio. Não suportamos parar nem sequer um pouco para simplesmente estar ali no silêncio
e aliviar a nossa mente da atenção. E dessa forma, entramos em um fluxo constante de automatismo do mundo digital, que cada vez mais cedo cobra não somente a nossa atenção, mas que acaba por desgastar a nossa mente, as nossas relações, a nossa identidade e também a nossa vida com Deus. E isso acontece de forma tão automática que eu e você nem percebemos. No entanto, ao voltarmos no tempo, na vida e na época de Jesus, vemos que os seus pais, Maria e José, tinham uma vida nada automática e que diante de momentos de silêncio e longas jornadas, caminhavam com um coração que meditava e que diante da alegria, o que saía dos seus lábios não eram simples palavras, tipo, pô, ainda bem, ou glória a Deus, ou graças a Deus. Não, o que saíam eram cânticos completamente imersos na verdade de Cristo. E é isso que nós veremos hoje. Nessa noite, faremos uma reflexão, falaremos um pouco mais sobre a vida intencional que frutifica a grandeza de Deus. Falaremos sobre isso em 3 partes, mas antes disso, vamos dar um pouco de contexto, vamos entender o que as Escrituras querem dizer justamente nessa parte. Primeiro de tudo, Maria acabara de receber uma notícia, ela geraria o Filho de Deus. De repente, estava no seu quarto quando um anjo apareceu, e esse mesmo anjo diria que ela teria um filho, sim, ainda virgem e ainda prometida a um homem com quem ela não se relacionaria, não coabitaria. E esse anjo, para confirmar isso, revelou a ela que a mesma, que tem uma prima chamada Isabel, daria à luz um filho. Essa mesma Isabel já era muito mais velha do que Maria, já estava ali nos seus anos, fim. E, bom, Deus diria que ela, na sua velhice, iria gerar um filho. Além disso, Maria é surpreendida por essa mesma notícia, e quando vai visitar a sua prima, o que ela percebe? Que ao saudar a sua prima, o bebê no ventre se agita. Temos aqui a primeira pessoa na terra a glorificar ao Senhor Jesus Cristo. E por fim, ainda tomada pelo Espírito, Isabel, tomada pelo Espírito Santo, profetiza a respeito de Maria, essa bem-aventurada. E queridos, eu tenho uma confissão a fazer. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonado por esse nome. Sou por causa da minha mãe, minha avó deu Maria para várias das suas filhas, mas também sou por causa dessa Maria, tão maravilhosa e tão extraordinária. E quem também me conhece sabe que eu desejo ter 2 Marias, a começar pela Cecília e depois pela Júlia. Mas na noite de hoje eu quero falar dessa Maria, tão surpreendente, tão bela, tão linda. E como eu disse, falaremos em 3 pontos. A começar, os frutos dos lábios vêm de um coração bem cuidado. Você pode ler comigo de novo o verso 46 ao verso 49 e entender um pouco mais do que o texto tem a nos dizer? Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Esse texto, ele é um verdadeiro meio de ação de graças da própria Maria. Ela, por todo o bem que o Senhor fez, decide no seu coração, por meio de seus lábios, cantar com todo ele para o seu povo, para a sua prima que estava ali. Muito possivelmente na sua Bíblia, se você abrir ela agora, o título que vai ter é o Cântico de Maria, ou possivelmente o Magnificat. E o que significa isso? O Magnificat é uma tradução do latim. A palavra engrandece por causa da primeira frase que diz Magnificat anima mio Domino, ou seja, minha alma engrandece ao Senhor. Na versão latina, esse termo ficou. E hoje é muito comum você encontrar esse termo na sua Bíblia. Ao começarmos o texto, vemos que esses 2 primeiros versículos nos mostram como Maria estava diante daquela realidade, diante daquela vida no qual ela geraria no seu ventre o próprio Salvador. E talvez a gente lendo, a gente passe muito rápido e a gente nem reflita sobre a própria realidade de Maria. Olha, a garota tinha 16 anos, vivia numa cultura onde naquela idade já era prometida a uma outra pessoa, geralmente mais velha, e a partir dali, ela viveria uma vida e de repente é anunciado para ela que ela teria uma gravidez. Imagina você, ainda no século 6 depois de Cristo, grávida de alguém que simplesmente chegou para você e disse:
o Espírito geraria. Lembre-se que Maria foi ter com Isabel para que ela pudesse também ter uma outra confirmação. Assim que o Espírito diz para ela: você vai gerar o Salvador, ela se assusta. Mas quando ele fala: Isabel, sua prima, que já é avançada em idade, está grávida, ela tem um pequeno alívio na sua alma, para poder dizer: espera, se eu for lá e ver aquilo, certamente eu saberei que o Senhor está falando comigo. Maria creu, mas ainda teve leves dúvidas. Afinal de contas, a sua sociedade poderia sim acabar com a sua vida ali. Lembre-se que uma mulher que era pega em adultério era apedrejada e morta. Mas ainda assim, Maria foi forte e corajosa. Foi forte e corajosa. E assumiu isso. Assumiu esse papel e disse: ok, irei. Dessa forma, pegou suas coisas rapidamente e enfrentou uma jornada até a casa de Isabel. A gente lendo de um versículo para o outro, pensa que foi assim muito rápido. Mas não, demandou um tempo. Dessa forma, a gente percebe o propósito de Deus na vida de Isabel. Isabel poderia ter engravidado muito antes, mas Deus permitiu que ela chegasse até a sua velhice, para que ela pudesse encorajar Maria a cumprir a vontade de Deus. E não é muito diferente das pessoas que estão aqui, não é? Pessoas mais velhas, pessoas que muitas vezes na nossa cultura não recebem a devida atenção, que já passaram por tudo aquilo que a vida ofereceu. Tem tanto a nos oferecer. Pessoas que sim, viveram em outros tempos, mas como eu costumeiramente digo aos meus alunos: eu já tive a sua idade, vocês não tiveram a minha ainda. Eu entendo pelo que vocês estão passando, vocês não pelo que a gente está passando. Então, escute, sente-se aos pés daqueles que são mais velhos, para lhes ensinar, para lhes trazer de maneira convicta e direta, sabedoria que vem da vida, sabedoria que não se encontra em qualquer lugar. Dessa forma, a gente vê que a confirmação que Deus fizera para Isabel no verso 36, de que ela teria um filho, é manifestada aqui, quando Maria saúda Isabel, e o bebê no seu ventre se mexe, reconhecendo que o bebê que estava nela não era simplesmente mais um bebê comum, era o próprio Senhor. Ela consegue a sua segurança social. Maria, um pouco mais calma, tem prazer ao falar: sim, essa mulher reconheceu que aqui dentro tem o nosso próprio Salvador. A partir desse ponto, Maria começa a cantar com expressão de louvor. E mais uma vez, olha para o verso 46 e olha o que esses poderosos versos têm para dizer a nós: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Que alegria uma garota de 16 anos, com seu coração e sua mente, que meditavam constantemente no Senhor, podem dizer, não é? A minha alma, ela não simplesmente encontra prazer no Senhor, mas ela engrandece. Aqui nesse ponto, a gente tem duas coisas a serem tratadas. A primeira delas é o paralelismo. Se você olhar e abrir a sua Bíblia agora em Salmos, você vai ver que essa ideia é muito comum. Se você vê alma e espírito, diversas vezes são passadas aqui. E o que isso quer dizer? Poesia hebraica, uma ênfase muito bem dada. A minha alma engrandece ao Senhor, mas o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. O sentido é o mesmo, a fala é a mesma, mas qual é a intenção do texto? Reforçar, enfatizar aqui a tremenda alegria. Já o segundo ponto que eu quero que a gente tenha destaque é a semelhança entre o cântico de Maria, mas também o cântico de Ana. Você lembra da história dela? Eu falei aqui na terça-feira, mas se você não veio, Ana desejava um filho, mas não tinha como conceder porque era estéril, algo muito comum naquele tempo, até que o Senhor lhe abriu a madre e ela gerou, não simplesmente um filho, mas o último juiz e também libertador de Israel. Lembrando disso, muito possivelmente, Maria pega esses mesmos termos e canta com toda a alegria o seu coração, por causa da bênção do Senhor para com ela. Lembrando, Ana aqui no texto faz um grito falando a respeito de uma vitória. Maria contempla a bondade de Deus, algo que eu e você precisamos lembrar. E não sei se você lembra, durante o louvor aqui, Samuel falou sobre carregar algo, sobre carregar um tesouro eterno. Eu e você também carregamos algo. Maria carregava algo que nem o universo inteiro poderia conter.
mas o próprio Deus decidiu se diminuir para caber no ventre de uma mulher. Além disso, esses termos parecem nos dizer tanto uma ação habitual de Maria, a própria gratidão, quanto uma alegria extrema por essa bênção especial que estão sendo feitas aqui. Aqui vemos que Maria guardou a palavra de Deus em seu coração e, como resultado, entre outras coisas, a transformou em canção. E aqui eu pergunto para você, meu querido jovem, minha querida jovem do século 21, que participa da igreja Ministério Nova Vida, aqui no Recanto das Emas ou em qualquer outro lugar, quanto tempo do seu dia você está dedicando a conhecer mais do Senhor? Como eu falei, nós temos hoje coisas que disputam a nossa atenção. É a internet, são as redes sociais, são as nossas atividades em casa, as atividades no trabalho, as atividades que consomem o nosso tempo, é a melhoria constante que a gente precisa ter para ser o melhor possível, porque o mercado está pedindo. Mas isso, o ar e o alívio que a gente entrega para o nosso Deus, e o tempo de qualidade que a gente entrega da nossa mente, do nosso coração e da nossa vontade para o nosso Senhor. Maria nos instrui a respeito de um tempo em que ela meditava constantemente na palavra do Senhor. Ou você por um acaso acha que do nada ela chegou aqui e fez esse cântico maravilhoso? Não. Ao estudarmos de maneira mais específica e acadêmica, vemos diversas semelhanças, como eu falei para vocês. E essa semelhança só é possível quando eu e você entregamos a nossa mente, coração e vontade a meditar na palavra de Deus. Há ainda um outro aspecto da mãe do nosso Salvador. Ela reconhecia a sua necessidade. Você vê o que ela fala um pouco mais à frente sobre a necessidade de ser salva? Maria entendia que era pecadora e também entendia que era alguém que carecia de salvação. Não muito diferente de mim e de você. E Deus não apenas a salvou, mas também a escolheu com um propósito muito específico: ser a mãe do nosso Salvador, do nosso Cristo. Quando a gente olha para o verso 48, diz: pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O termo aqui na sua Bíblia pode estar serva, como também está na minha, mas o real significado é escrava. E aqui eu queria que você também fizesse um exercício. Quando a gente fala de escravo, a ideia mais rápida que a gente tem foi a ferida que a gente tem da escravidão do Ocidente. Essa ferida da escravidão do Atlântico, dos negros sendo tirados da África e trazidas para o Ocidente. Eu não queria que você tivesse essa ideia. A escravidão aqui no Antigo Testamento, mas também no século I, diz respeito a uma doação da sua vontade, uma obediência total. Não era a escravidão que a gente tem mais ideia, mas era a escravidão do tipo: Senhor, minha vontade, meus recursos, eu sou completamente seu, e o que o Senhor quiser, eu entrego completamente ao Senhor. E aqui Maria também nos ensina a respeito disso. A palavra doulos, que é apresentada aqui, significa isso: meu coração é entregue a Ti, Deus. E talvez o dom mais difícil que a gente esquece de pedir, mas é o mais necessário, é o a respeito da obediência. Eu e você clamamos pelas línguas, pela profecia, pelo dom de palavra, pelos dons de visão. Eu quero ver anjos, eu quero ver demônios, eu quero que Deus me revele mais do que a Kodak. Só quem velho sacou a piada. Não velho, mas mais antigo. Mas queridos, quantos de nós estamos pedindo pelo dom da obediência? Pelo dom de dizer: Senhor, eis-me aqui, e Ele falar: vá, e eu ir, e Ele falar: pare, e eu pare, e Ele falar: fale, e eu falar, e Ele dizer: se cale, e eu me calo. A gente muitas vezes quer tanto aquela ação, não é? E a gente poucas vezes quer passar pelo que o servo passa. E o que o servo passa é isso: receber uma missão de talvez lhe custar a vida, Maria, porque o povo daquela época achará que você adulterou, mas creia em mim, filha, porque eu sou contigo. O que está sendo gerado em ti não nasceu da vontade do homem, mas havia sido prometido desde antes da fundação do mundo. Por isso que essa filha amada é forte e corajosa. Maria,
é forte e corajosa, porque assumiu para si todos os riscos de uma luta, todos os riscos da humilhação, todos os riscos da dor, todos os riscos de, na madrugada, chorar, dizendo: Senhor, e agora? O que eu faço? E Ele com você ali. E Ele com você ali. E prosseguindo, falei que não ia chorar, mas é difícil. Isso nos remete à ideia de que os pobres de espírito, como é apresentado aqui, a bem-aventurada, a sua serva humilde, é o mesmo que Jesus fala lá no começo do Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres em espírito, lembra? Bem-aventurados aqueles que se encontram como incapazes de fazerem qualquer coisa, porque reconhecem que são servos do Senhor, e que é o Senhor, não eu e você. Nós somos, como diria a música do Marco Teles, o pó soprado ao vento, ou seja, nada. E prosseguindo, a serva do Senhor lhe dá graças por exaltá-la com a concepção no seu ventre, e que por causa do poder, santidade e misericórdia de Deus, as futuras gerações a considerariam bem-aventuradas. Sabe, queridos, nós evangélicos temos um problema. Nós achamos que, por falar de Maria e vivemos em um país de tradição católica, nós não podemos falar dela, e nós muitas vezes nos afastamos dela, e o perigo principal disso é nós não executarmos a nossa análise criva ao texto. Olha quantas coisas uma jovem de 16 anos de Nazaré nos ensina. Nossas mães, nossas avós, nossas mulheres dessa casa, nossas meninas dessa casa, nossas moças dessa casa, têm tanto a aprender com a mãe do nosso Salvador. E se você assiste The Chosen, você consegue perceber a percepção de Maria, que em todo tempo fazia o quê? Acompanhava o seu filho e guardava tudo o que ele fazia no seu coração. Nós precisamos olhar com um pouco mais de carinho. Nós não estamos reverenciando, nós estamos observando e aprendendo conforme tantas e tantas pessoas que o Senhor levantou. Mas Deus tinha algo especial com Maria, afinal, Ele a escolheu, Ele a elegeu para isso. E aqui você percebe que ela fala de 3 termos muito importantes: poder, santidade e misericórdia. Esses 3 termos, eles merecem a nossa atenção, porque Maria dá uma ênfase muito grande. Deus é poderoso, ela entende a sua insignificância, porque é o Senhor que opera. Eu e você não fazemos nada, Ele é quem age, e nós reconhecemos isso em certa medida, mas nós precisamos também reconhecer que em certa medida, temos que largar as mãos, para Deus deixar fluir. Talvez o seu sonho, o seu objetivo, a sua vontade não vai ser executada, e você estava caminhando de acordo com o que Deus queria, só que você precisa entender que os planos dele só fazem sentido para a gente, depois que a história acaba, quando a gente está do lado de lá, e compreende tudo o que aconteceu. Durante um momento, sabe, não vai fazer muito sentido, mas a confiança de que o nosso coração pode se entregar cegamente num passo de fé, e saber que Ele é poderoso. Você quer uma prova disso? Lê o Antigo Testamento inteiro, e você verá o que Ele falou a respeito do que Ele fez, e depois compare com qualquer evento histórico, e você saberá que o Senhor é poderoso para agir. O segundo, Ele é santo, e santo não diz realmente a respeito do seu nome, mas Ele completamente. Deus é santo no sentido de ser completamente perfeito, de não ter nada a respeito de pecado, de Deus ser, sim, completamente íntegro no seu caráter. Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, também foi assim. Não apenas dizemos santo, santo é o Senhor, com palavras vazias, mas reconhecemos que o nosso Deus é santo, completamente perfeito, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado, sem nenhum mal. Nós somos a imagem e semelhança, nós não somos iguais a Deus, porque Ele é incomparável. E por fim, Ele é misericordioso, e aqui o sentido da palavra é que Deus atua de maneira bondosa com aqueles que o reconhecem e o reverenciam. E como nós podemos reconhecer a Deus? Simples. Olhe para tudo que existe e entenda, tudo que existe foi criado por um Deus justo, generoso e bondoso, que não se preocupou e não mediu esforços para entregar o seu próprio filho a uma pobre jovem de Nazaré.
O próprio Deus a contemplou, o que significa que cuidou dela e a protegeu com o seu favor. Ele a escolheu. Ele te escolheu. E talvez você precise entender isso com um pouco mais de alegria no seu coração. João 1:12. Mas a todos aqueles que se tornaram filhos de Deus, que o aceitaram, e acreditaram nele, depositaram nele a sua fé, ele os tornou filho de Deus. Não por vontade humana, nem pelo desejo da carne, mas porque Deus assim o quis. Você consegue entender que se você é filho de Deus, não existe nada e nem ninguém que teve poder sobre isso, mas foi o próprio Senhor que assim o quis, que assim o revelou. Você consegue entender isso? Se você é filho de Deus, celebre ao Senhor, porque foi Ele que o quis, foi Ele que te escolheu, foi o próprio Deus, e essa verdade deve queimar no seu coração profundamente. E uma vez que Maria creu que Deus é Deus, e se sujeitou à sua vontade, Ele realizou um milagre em sua vida, e a usou para realizar o maior milagre em todo o mundo. E assim nós caminhamos para o nosso segundo ponto. A memória é um importante meio de graça. Leia comigo do verso 51 ao 53. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do seu coração, derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias aqueles que são ricos. Glória a Deus. Nébias, pentecostal aqui, rapaz. Geralmente eu sou mais na minha, mais calado, mas queridos, essa música, esse cântico faz o coração celebrar em alegria, porque foi o próprio Senhor que o fez. Chegando na segunda parte desse texto, temos Maria trazendo à tona os poderosos feitos de Deus para com o seu povo ao longo de todo o Antigo Testamento. Temos a evidência aqui, pelo menos 6 verbos, que apontam para as ações específicas de Deus no passado. Um comentarista diz: é somente porque o Senhor poderoso fez coisas poderosas que há boas novas para serem contadas. Somente por causa dos tempos no passado que proclamam os atos de Deus é que há um evangelho para ser proclamado. Somente porque Deus se fez carne, viveu a vida dos homens, foi o mais perfeito entre nós e se entregou na cruz, é que nós podemos proclamar as boas novas do Senhor. Porque Ele morreu, mas porque Ele também ressuscitou, viveu conosco durante 40 dias, mas disse que voltaria. Queridos, o Senhor é poderoso, Ele realizou feitos, e à medida que o culto foi passando, Samuel, o Eliseu foram manifestando os pequenos pontos da palavra que o Senhor me deu, e eu falei: Senhor, realmente, o milagre, as ações, o Senhor foi poderoso para te manter vivo até hoje, e manterá até quando Ele quiser. O próprio pastor falou a respeito do homem que enquanto cantava, Deus o levou. Por quê? Porque o Senhor o quis. E se você fizer uma pequena reflexão, ao longo desse ano, quantas coisas o Senhor fez por você, boas, e permitiu que coisas ruins também acontecessem, com o foco principal e único, de fazer mais parecido com Jesus. A partir de agora, a gente tem aqui uma inversão muito clara. Maria, nas suas canções, mostra que Deus faz o que Ele faz de melhor. Ele pega as nossas ideias, as nossas estruturas e a nossa cultura e simplesmente inverte. Aqui no verso 51, a gente lê: Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do seu coração. A partir de agora, a gente percebe que Deus pega o que não é e faz ser. Lembra de Jacó? Lembra de Lia? Lembra daqueles que estavam, como o pastor Eliseu gosta de dizer, de trás das malhadas? Lembra de Davi? Você lembra? Lembra de Maria, uma pobre jovem de Nazaré? As palavras finais não estão com os soberbos, os poderosos, ou mesmo com os ricos deste mundo. Olhe para ela, essa pobre moça de Nazaré, escolhida para ser a mãe
do meu e do seu Salvador. Aí no verso 51 a gente tem o termo braço do Senhor, né? Que é uma linguagem retirada dos próprios salmos e diz respeito à ação de Deus, à destra de Deus diante da realidade, porque é Ele que governa. É Ele que governa. Sabe, a gente tem muitos medos diante da nossa realidade. A gente muitas vezes não sabe como é que vai ser a nossa vida daqui a alguns dias. A gente não sabe como os nossos filhos estarão daqui a algum tempo. Nós tememos diante da vida. Mas trazendo uma palavra de esperança para você, não são as grandes empresas, os magnatas das corporações, os poderosos políticos, ou mesmo os intocáveis da Suprema Corte Brasileira ou de qualquer outro lugar, que declaram as ações do mundo, mas é a boa mão do Senhor, que governa por meio da soberania divina, tudo. Ao final desse grande e maravilhoso espetáculo, a cortina se fechará, e o Senhor chamará os seus, para viver uma nova história. Queridos, enquanto estivermos nesse mundo, dor, lamento, sofrimento, homens maus e maldade ainda existirão. Mas eu ouvi falar de um tempo em que uma criança nascia ali no Oriente Médio, e essa criança trouxe esperança para o mundo, viveu e se foi. Mas como no passado prometeram que ele viria e ele veio, a gente pode ter a segurança plena de que ele voltará. Sabe, queridos, o tempo não compete a nós. O que compete a nós, como homens e mulheres, servos, escravos no sentido bíblico, é simplesmente obedecer e aguardar por uma esperança que não é passiva, mas que aguarda, paciente e confiante, de que um dia tudo isso aqui não deixará de ser uma mera lembrança ruim, e viveremos algo que eu e você não temos a menor capacidade de imaginar. E essa esperança veio através de uma pobre moça de Nazaré. Continuando o texto, Maria aqui evidencia aqueles que praticam o mal, não necessariamente com as mãos, mas principalmente com o coração. Nossas motivações e intenções são muito piores do que as ações, e seremos julgados por isso naquele grande dia. Os de coração altivo se assemelham muito a um certo alguém que caminhava diante de Deus, mas que quis ser maior do que ele, e que por causa do seu orgulho irremediável e intragável, caiu, e hoje é o inimigo de nossas almas. Continuando os versos a respeito de como Deus agiu por esses dois grupos, Maria enfatiza bastante os poderosos e os humildes. O primeiro, ele dispersou, derrubou de seus tronos e enviou embora de mãos vazias. Quanto ao segundo, ele exaltou e os abençoou generosamente. Aqueles que não tinham nada e aqueles que se reconheciam como nada, como pó, Deus os abençoou generosamente. Para eu estar aqui, queridos, só graça divina, só graça divina. Para eu poder e ter a honra de ministrar o coração de cada um de vocês, só graça divina, só graça divina. No mundo antigo, havia uma crença muito parecida com a de hoje, de que o poder e as bênçãos só vinham para quem já era abençoado. Então você via pessoas com bons carros, bons cavalos, bons palácios, boas comidas, boas roupas, e parece que Deus tinha escolhido aqueles ali, e abençoaria somente aqueles ali, enquanto que os que eram doentes, perdidos, frágeis, pobres, Deus por um acaso havia abandonado. Mas mais uma vez, Deus pega o que não é e faz ser. Como diria Leon Morris, canta de um Deus que não está restrito àquilo que os homens fazem, mas faz uma reviravolta nas atitudes humanas e nas estruturas sociais. Deus tem um prazer de mudar a estrutura social. Deus tem um prazer de pegar pessoas simples e torná-las completamente incríveis, não para a glória delas, mas para mostrar algo simples, que se Ele ama os mais simples e faz com que eles sejam algo, Ele fez o mesmo consigo, fez o mesmo consigo. E sim,
mesmo assustados com o rumo que o mundo tem tomado, com as notícias que muitas vezes tiram o nosso sono, a nossa paz, que nos fazem caminhar ansiosos pelo dia de amanhã. Caraca, como é que vai ser? Como é que eu vou alimentar minha família? Como é que eu vou poder, pagar o meu aluguel, a minha conta de água, minha geladeira, quando eu abro, só tem uma garrafa de água vazia. As notícias não são boas. A cada dia as coisas parecem piorar. No entanto, houve uma notícia que mudou e transformou completamente, não só a sua realidade, mas principalmente o seu coração. O nome dela? Evangelho de Cristo Jesus. E essa boa nova não é somente de um povo específico no passado, mas ela é também para você hoje, brasileiro do século 21, do Ministério Nova Vida. Essa boa nova diz respeito não ao mundo ficar melhor, mas a você ter algo que vai te ajudar a lidar melhor com a vida. Muito melhor do que ajudar, vai te dar novos olhos para conseguir contemplar a realidade. O mundo não vai ficar mais fácil, mas a luta vai ficar mais possível, porque é o Senhor que te capacita, é o Senhor que te fortalece, é o Senhor que foi prometido por meio de uma pobre jovem de Nazaré, e que hoje habita em você, por meio do Espírito de Deus. E entenda, não é um pedaço de Deus que está em você, é o próprio Deus que chegou a mim e a você por meio das boas novas do Evangelho da paz. E queridos, independente de quem pregou para você, para que você conhecesse a Cristo, independente da situação de vida, da situação moral, da situação espiritual, se ele pregou o Evangelho de Cristo, o Evangelho verdadeiro, a semente foi pregada ao seu coração, porque o Evangelho é real. E se você hoje está aqui, é porque o Evangelho real te alcançou, a boa nova de um Deus santo que se fez homem e te alcançou, e que escolheu de maneira santa, de maneira única, para ser dele, para ser filho e filha amada, e quem futuramente ele dirá: em quem eu me comprazo. E assim, nós caminhamos para o nosso último ponto. As promessas se tornarão bênção e luz para as nações. Você pode ler comigo os últimos versos, do 54 ao 56? Ajudou ao seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para sua casa. Maria continua a cantar a respeito da ajuda de Deus para com Israel, o seu povo. As indicações no original parecem ser de forma profética, e Maria pensa na ajuda que virá mediante aquilo que ela gera, o Messias. Mais uma vez o evangelista nos mostra que Maria se lembra da tradição e das promessas de Deus, mas em especial da sua aliança com Abraão. E mais uma vez, queridos, é importante que vocês não se esqueçam, nós lemos a Bíblia continuamente, e a gente orienta dia após dia que você leia a Bíblia continuamente. Para quê? Para que o seu coração esteja mais próximo daquilo que Deus tem a oferecer, e não daquilo que o mundo está nos chamando, porque eu e você somos crentes, mas nós estamos passando por um processo de transformação. Eu sempre gosto de lembrar disso. Minha esposa, ela adora o Stitch, e existe no primeiro filme uma imagem muito linda. Stitch, né? Todo mundo aqui já assistiu Lilo e Stitch? Não? Não assistiu? Stitch. Assista, muito bom. Tem uma imagem logo no primeiro filme que ela revela o nível de maldade do Stitch. Terrível, uma criaturazinha azul que toca o terror, tipo criança, sabe? Criança. Todo mundo passou por isso e todo mundo foi assim. Todo mundo foi bênção. E aí ela desenha o nível de maldade do Stitch, e está mais ou menos daqui para baixo, e só esse aqui de bondade. E é exatamente assim que eu e você somos, queridos. Nós estamos passando pelo processo de transformar essa maldade daqui para baixo em bondade. Mas quem opera em mim e em você não sou eu e você, é o Senhor. Só que existe uma parte responsável em mim e em você, na nossa santidade.
E é por isso que eu e você precisamos ler constantemente a Bíblia. Porque talvez o seu coração está ansioso demais, porque se esqueceu da promessa do não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Talvez eu e você estejamos ansiosos demais, porque no meio do nosso processo, a gente não está olhando para o Evangelho como deveria. Eu não quero dizer para você que o seu processo vai parar, vai ficar mais fácil, vai encurtar, e que a resposta vai sair amanhã às 9h02. Mas eu quero dizer para você, olhar para o local certo, para passar de maneira adequada pelo seu processo. Maria sabia disso. Ela lembrou da aliança que Deus havia feito com Abraão, lá atrás, de que seu filho seria o cumprimento da própria aliança. E você, por um acaso, eu perguntando aqui, falando é legal, mas você lembra da promessa de Abraão? Lembra da promessa que Deus fez a Abraão? Você lembra? Lembra? Lembra nada? Faz muito tempo que você leu Gênesis, né? Foi lá no começo do ano, na sua leitura anual. Mas não esquenta, a gente está aqui para servir. O Senhor disse ao nosso patriarca em Gênesis 12:3: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é John Piper que nos esclarece de maneira muito objetiva isso. Ele diz que Abraão não gerou várias nações no sentido físico ou político, mas que uma multidão de nações, de alguma forma, desfrutaria das bênçãos da filiação, desfrutaria das bênçãos da adoção. Lembre-se, eu e você somos filhos, não gerados, pois gerados é somente o unigênito, o Senhor, mas somos adotados pelo próprio Deus, crendo em quem? Em quem? Em quem? Que veio por meio de uma pobre jovem de Nazaré. Desde o princípio, continuando John Piper, Deus tinha em mente que Cristo seria o descendente de Abraão, e que todo aquele que confiasse em Cristo seria o quê? Um herdeiro da promessa de Abraão. Ou seja, eu e você compartilharemos da herança de Deus. Eu e você não temos apenas o Senhor, eu e você não somos apenas filhos, mas também herdeiros e co-herdeiros com o Senhor, da promessa feita lá para Abraão. O Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele disse, querido. E o que Ele disse? Que eu e você, a família de Deus, seríamos benditos nele. Isso deve alegrar o teu coração, amado. E Maria, em concordância com essa promessa, entende e diz que a atuação de Deus por meio do Messias não é um ato novo. Essa promessa é feita desde o Éden. Gênesis 3, da semente da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente, que conquistaria na cruz a minha e a sua libertação deste mundo. E hoje podemos cantar: somos filhos de Deus, vindo por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, vindo por meio dele. Não era um ato novo, mas uma continuidade da misericórdia do Senhor em favor de Abraão, que se estende a todo o seu povo. Maria ainda ficou com Isabel durante 3 meses, amados, e seja para evitar um contato com muitas pessoas durante o nascimento de João, ou mesmo para ajudar a ter os primeiros momentos da vida daquele recém-nascido. A irmã que veio aqui com uma criança de 15 meses sabe como esse período é um período delicado. 15 dias, eu falei dias. Quem foi que falou meses? Eu falei dias. Continuo nervoso. Dias, obrigado, irmãos. Prestando atenção na pregação, isso aí, hein? Estou gostando. Sabe como é que é complicado esse período com a criança? O corpo da mulher não está tão bem ainda, voltando todo o processo. Os pais aqui sabem como é esse período. A sessão se encerra, a sessão do texto, com Maria, regressando, muito possivelmente para falar com José. José já recebeu o sonho, Deus já foi lá e falou: José, Maria aí, já sabe, né? Sim, senhor, é nós. Minha linguagem, minha tradução, NVM. Queridos, depois de tudo isso, uma pergunta se faz muito interessante aos nossos corações: quão útil e intencional tem sido as nossas vidas quando estamos vivendo no tempo de Deus? Para o cristão,
O Natal é um tempo de reflexão, de intencionalidade, de adoração e principalmente, como diria o pastor Eliseu aqui mais cedo, de preparação para a celebração do nascimento de Cristo, o seu Salvador. Mas também é um tempo de meditação. É curioso ver que assim que Maria recebeu a notícia da gravidez de Isabel, rapidamente se aprontou, como eu disse no começo, e foi ter com sua prima. Essa viagem ela levaria em torno de 3 a 5 dias, uma viagem perigosa em que ela provavelmente foi acompanhada de uma caravana, pois a estrada era cheia de ladrões, salteadores e toda sorte de gente ruim. Já estou terminando. Contudo, mesmo diante dessa situação, o que temos é uma jovem, forte e corajosa, Maria, enfrentando perigos por meio da sua fé, encarando a vida de frente e os desígnios de Deus, a sua vontade, com o coração humilde de serva, dizendo o quê? Eis aqui a tua serva, Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. E esse não é o único traço maravilhoso de Maria. Sua meditação constante era algo surpreendente. Você já percebeu isso ao ler o Evangelho de Lucas? Assim que ela chega na casa de Isabel, ela sauda sua prima. João Batista salta em adoração por reconhecer o que estava engrandecendo ao Senhor no seu ventre. E qual é a resposta dela? Um lindo cântico que nós acabamos de contemplar. No entanto, há diversas referências aos salmos, há semelhanças com cânticos de Ana e a lembrança da promessa de Deus a Abraão. Tudo isso só é possível porque a jovem de Nazaré devia estar meditando nas Escrituras, percebendo nas situações, nas circunstâncias e nos acontecimentos da sua vida. Diante do cenário de domínio e opressão que viviam por causa do governo imperial, diante desse cenário que a cercava, sua mente e coração deviam estar frequentemente mergulhadas nos salmos e nos textos proféticos, à procura de algumas coisas importantes: misericórdia, esperança, graça, cumprimento, mudança de sorte, revolução, vitória sobre o mal, e que Deus, no final, viria para socorrê-los. Assim como eu e você devemos sempre fazer, lembrar com intencionalidade a respeito das promessas de Deus e de que elas são para nós, para mim e para você, amados, aquilo que Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E é daí que brota a nossa esperança. Maria caminhou ao longo de 9 meses, se preparando e sendo preparada para ser mãe do nosso Salvador, para receber a esperança do mundo. Não foram os grandes palácios e nem por meio da nobreza, mas foi numa manjedoura, ao lado de animais e em uma família de um carpinteiro e uma jovem de fé. Ao longo desses dias, como nós temos preparado nosso coração para celebrar o nascimento da nossa esperança. Como ao longo desse período de dezembro, eu e você temos caminhado com o nosso coração, buscando preparar para o que vai acontecer no próximo domingo. Como eu e você temos feito isso? Será que, pais, temos instruído os nossos filhos através de pedagogia da vida? Temos ornamentado a nossa casa? Olha a nossa igreja. Temos explicado as cores, temos preparado a festa, temos dito, vamos comprar roupa nova para você, temos dito, temos que levar o salpicão, temos que levar o frango, temos que levar a comida, as frutas, porque em breve virá a ceia. Temos preparado o coração dos nossos filhos dizendo: filho, te presentearei, porque o maior presente nós recebemos. Esse presente, o seu carrinho, a sua roupa, é mostrando que lá atrás recebemos algo. Diante do tempo caótico, de exaustão mental, promovido pelo excesso de estímulos de redes sociais, pelos streamings, pelas performances mirabolantes, no trabalho, na empresa e no mercado, é tempo de parar. É tempo de sossegarmos os nossos corações e refletirmos sobre a nossa jornada ao longo de 2023. É preciso ouvir a voz de Deus, compreender a sua vontade e refletir sobre o que Ele tem operado em nós. É enxergar que através dos dias e de todo tipo de situação, meu amado,
das mais fáceis até as mais complexas. Deus tem agido de modo a cumprir o seu propósito em nós, isto é, nos fazer semelhantes ao seu ungido. A vida é um dom muito preciosa para ser desperdiçada com a inutilidade da vida automática do século 21. Ela precisa ser intencional, vivida de modo justo, bom, honesto e principalmente consciente, porque você é crente, foi salvo por meio da esperança, que chegou com pequenas mãos e olhinhos apertados, repousando sereno numa manjedoura. Era o Filho prometido à humanidade pecadora. Portanto, pare, medite, compreenda e celebre com um lindo cântico a beleza das boas novas do nosso Salvador, pois Ele virá outra vez, queridos. Não se esqueça, seja como a pobre jovem de Nazaré, Maria, que confiou na promessa e se preparou para ela. Como? Celebrando. Celebre o Natal. Queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos, aquela promessa que a gente sempre faz e fala. Obrigado. Senhor, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua terra, eis aqui a tua herança, eis aqui parte dele do século 21, no Recanto das Emas, do Ministério Nova Vida. Eis aqui o teu povo que em breve celebrará a vinda do nosso Salvador. Eu peço que ao longo dessa semana, Pai, o Senhor coloque no coração deles, no coração do seu povo, a alegria imensurável que as boas novas do Evangelho nos trouxeram. Que o Senhor possa nos fazer celebrar com grande intensidade, com grande intencionalidade. E que, como Maria, possamos dizer: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Obrigado pelo teu povo, Pai. Em nome de Cristo oramos. Amém. Obrigado, queridos.